Carl Jung, o grande Carl Jung, descobriu algo profundamente perturbador sobre os narcisistas. Algo que, surpreendentemente, a maioria dos psicólogos parece ignorar. Eles não nascem assim. Nenhuma criança, em sua essência mais pura, nasce com traços narcisistas, mas algumas crianças, em um momento crucial de suas vidas, aprendem, internalizam que a única forma de sobreviver emocionalmente é se moldarem, se transformarem no que hoje conhecemos como narcisistas. E a parte mais assustadora de tudo isso, essa transformação, essa metamorfose sombria, não acontece porque a criança é inerentemente má. Não. Acontece, acredite ou não, porque a criança é extremamente inteligente. Porque essa criança aprendeu, muitas vezes da pior forma, a ler o ambiente familiar com uma precisão quase cirúrgica. E descobriu, da maneira mais dolorosa, que ser ela mesma, ser autêntica, era inaceitável. Que expressar suas próprias necessidades, seus desejos, era perigoso. Que a vulnerabilidade, a fragilidade, equivalia a abandono. Então, essa criança fez o que qualquer organismo vivo faz quando a própria sobrevivência está em jogo: adaptou-se. E essa adaptação, essa estratégia brilhante, ainda que trágica, de sobrevivência psicológica, é o que mais tarde, na vida adulta, rotulamos de narcisismo. Existe um momento, um instante específico na infância, um ponto de inflexão, onde a criança para de ser quem ela verdadeiramente é e começa a se tornar o que precisa ser para, literalmente, não desaparecer emocionalmente. Carl Jung, o mestre Jung, chamou isso de o nascimento do falso eu. A criança verdadeira, autêntica, morre silenciosamente, sufocada, e no lugar dela surge uma construção, uma máscara tão perfeita, tão bem elaborada, que a própria criança, com o passar do tempo, esquece que está usando. Mas por que isso acontece? E como, exatamente, uma criança normal, uma criança como qualquer outra, evolui, se transforma no que reconhecemos como uma personalidade narcisista? A resposta, surpreendentemente, não está em traumas óbvios, não está em um abuso físico dramático, daquele tipo que choca e que todo mundo reconhece. Não. A resposta reside em algo muito mais sutil e, infelizmente, muito mais comum. Está na negligência emocional invisível, naquelas micro-rejeições diárias, na invalidação sistemática, contínua, do que a criança sente, na mensagem repetida, dia após dia, sussurrada ou gritada, de que quem ela é não é suficiente. Ou pior, de que quem ela é inaceitável. E a criança, imersa nesse ambiente tóxico, desenvolve uma inteligência de sobrevivência assustadora, quase animalesca. Ela começa a observar, a calcular, a entender exatamente o que os pais querem, o que os pais aceitam, o que os pais recompensam. E então, tragicamente, ela se transforma nisso. Jung, o perspicaz Jung, percebia que essa transformação não é consciente. A criança não senta, reflete e decide se tornar narcisista. Não, ela simplesmente sente, em um nível profundo, quase pré-verbal, que sua existência autêntica, sua verdadeira essência, é uma ameaça, que ser vulnerável é mortal, que expressar suas necessidades, seus medos, leva ao abandono emocional. Então, instintivamente, ela para de fazer isso. Ela para de chorar quando se machuca. Ela para de pedir carinho quando está com medo. Ela para de mostrar tristeza quando está sofrendo, porque aprendeu, da pior forma, que essas expressões autênticas do eu verdadeiro
não são bem-vindas, são punidas, são ignoradas, são ridicularizadas. E no lugar dessas expressões autênticas, a criança desenvolve algo completamente diferente. Uma persona, uma máscara, um personagem, um papel que performa, que atua, exatamente o que o ambiente familiar exige. E quanto mais ela performa, quanto mais ela representa esse papel, mais reforço positivo ela recebe, atenção, aprovação, amor, ainda que condicional. Então, ela continua performando incessantemente. E a performance se torna tão automatizada, tão profundamente integrada, que ela esquece, simplesmente esquece que está performando. O falso eu se torna a identidade. A máscara se funde com o rosto. E o eu verdadeiro, aquela criança autêntica que um dia existiu, fica enterrado tão fundo na psique que é como se nunca tivesse existido. Mas ele existiu. E ele ainda existe, em algum lugar, escondido, reprimido, pulsando na sombra. E é exatamente essa divisão interna, esse abismo, essa fenda entre o falso eu performático e o eu verdadeiro, enterrado, que cria a estrutura psicológica do narcisismo. Carl Jung. Sempre ele dizia que o eu verdadeiro nunca morre completamente. Ele apenas vai para o que Jung chamava de sombra, a parte rejeitada, negada, escondida da psique. E quanto mais o falso eu domina a consciência, mais o eu verdadeiro se torna sombra, mais ele se torna inaceitável, mais ele se torna ameaçador. E é por isso que narcisistas adultos têm tanto terror de vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade é a linguagem do eu verdadeiro. E o eu verdadeiro, para eles, está associado com abandono, com rejeição, com morte psicológica. Então, eles desenvolvem defesas, as famosas defesas narcisistas, grandiosidade, arrogância, necessidade constante de validação externa, falta de empatia, não porque são maus intrinsecamente, mas porque essas defesas os mantiveram vivos na infância. E agora, mesmo décadas depois, a psique, a mente, ainda acredita que, sem essas defesas, eles vão morrer. Deixe-me contar a história de uma criança específica. Vamos chamá-lo de Mateus. Mateus tinha 5 anos quando percebeu, pela primeira vez, que chorar era perigoso. Ele caiu no parque, ralou o joelho, a dor era intensa, lágrimas começaram a surgir e ele correu para a mãe, buscando conforto, buscando o que qualquer criança de 5 anos busca quando se machuca: colo, validação, a mensagem de que está tudo bem sentir dor. Mas a mãe de Mateus não ofereceu isso. Ela olhou para ele com uma expressão de desprezo, mal disfarçado, e disse: "Homens não choram por qualquer bobagem. Você está exagerando. Para de fazer drama." E então, ela virou as costas e continuou conversando com as outras mães, como se nada tivesse acontecido. Mateus ficou parado ali, com o joelho sangrando e as lágrimas ainda nos olhos. E algo mudou dentro dele naquele momento. Não foi uma mudança consciente, intelectual. Foi uma mudança profunda, visceral. Uma reconfiguração da psique infantil. Ele aprendeu que vulnerabilidade leva à humilhação, que expressar dor leva à rejeição, que buscar conforto leva a ser ridicularizado. Então, ele fez o que qualquer criança inteligente faria. Ele parou de fazer isso. Na próxima vez que se machucou, ele não chorou. Ele reprimiu a dor. Ele performou força. Ele mostrou para a mãe que era forte, que não precisava de nada, que era autossuficiente. E, pela primeira vez, ele viu aprovação nos olhos dela.
Pela primeira vez, ele sentiu que era aceitável. E essa foi a primeira pedra na construção do falso eu de Mateus. A primeira vez que ele aprendeu que performar força era recompensado, que performar invulnerabilidade trazia aprovação, que esconder o eu verdadeiro, vulnerável, era a chave para a sobrevivência emocional. Mas isso foi só o começo, porque a partir daquele momento, Mateus começou a observar sistematicamente, com uma atenção implacável, o que a mãe recompensava e o que ela punia. E ele descobriu um padrão. Ela recompensava performance, conquistas, notas altas, vitórias no esporte, comportamento perfeito. Ela sorria quando ele ganhava. Ela mostrava orgulho quando ele era elogiado por professores. Ela o exibia para outras mães, como se ele fosse um troféu quando ele se destacava. Mas ela punia necessidades, tristeza, medo, dúvida. Qualquer momento em que Mateus mostrava que era humano, que tinha limitações, que precisava de algo, ela se afastava, ficava fria, impaciente, irritada, como se a existência emocional dele fosse um fardo insuportável. Então, Mateus aprendeu a segunda lição: valor é condicional. Ele só era amável quando performava. Ele só era aceitável quando conquistava. Ele só merecia atenção quando era excepcional. O simples fato de existir, de ser uma criança com necessidades normais, não era suficiente, e Carl Jung sabia exatamente o que isso faz com a psique infantil. Isso cria o que ele chamava de ferida narcísica primária. A criança internaliza a mensagem de que quem ela é, em sua essência, é inadequado. Então ela desenvolve um falso eu compensatório, um eu inflado, grandioso, superior. Porque se ela não pode ser amada por quem é, ela vai criar uma versão de si mesma tão impressionante que se torna impossível de ignorar. E Mateus fez exatamente isso. Aos 7 anos, ele já estava obcecado com ser o melhor da turma. Aos 10, ele desprezava crianças que ele via como fracas. Aos 15, ele desenvolveu uma arrogância que afastava qualquer possibilidade de conexão genuína. E aos 25, ele era o que qualquer psicólogo reconheceria como um narcisista clássico. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Mateus não escolheu isso. Mateus não acordou um dia e decidiu ser narcisista. Mateus simplesmente sobreviveu. E a forma que sua psique encontrou para sobreviver em um ambiente emocionalmente negligente foi desenvolver essas defesas narcisistas. E agora, como adulto, essas defesas estão tão automatizadas que ele nem percebe que está usando. Ele genuinamente acredita que é superior. Ele genuinamente sente que não precisa de ninguém. Ele genuinamente não consegue acessar empatia. Porque empatia exigiria sentir. E sentir exigiria descer até aquela criança vulnerável de 5 anos, que ainda está enterrada na sombra. Aquela criança que aprendeu que sentir é mortal. Jung chamava isso de identificação com a persona. A máscara se tornou a identidade. O personagem se tornou a pessoa. E o self verdadeiro está tão profundamente reprimido que acessá-lo seria como morrer de novo. Mas o self verdadeiro não desaparece. Ele só vai para a sombra. E de lá, ele continua influenciando, criando sintomas, gerando aquele vazio crônico que narcisistas sentem, mas não conseguem nomear. Aquela sensação de que algo está faltando, de que, por mais que conquistem, nunca é suficiente, de que, por mais que sejam admirados, nunca se sentem realmente vistos, porque eles não são vistos. A persona é vista.
A performance é admirada. Mas o self verdadeiro, aquela criança que um dia precisou de colo e foi rejeitada, continua invisível, continua sem ser vista, continua sem ser amada. E é por isso que narcisistas buscam validação externa de forma tão compulsiva. Eles estão tentando preencher um buraco que nunca pode ser preenchido de fora, porque o buraco foi criado por falta de amor incondicional na infância e nenhuma quantidade de admiração, conquista ou status pode substituir o que deveria ter sido dado quando eles eram crianças. Aceitação do self verdadeiro. Carl Jung percebia que a cura do narcisismo não é sobre quebrar a persona, é sobre integrar a sombra, é sobre trazer aquele self verdadeiro reprimido de volta para a consciência. E isso é aterrorizante, porque fazer isso significa sentir toda a dor que foi reprimida. Significa confrontar o abandono original. Significa reviver aquele momento onde a criança aprendeu que ser ela mesma não era seguro. Mas é também o único caminho real para wholeness, para integração. Para se tornar inteiro, ao invés de permanecer fragmentado entre o falso eu inflado e o self verdadeiro enterrado. E aqui está a parte que ninguém te conta sobre a evolução do narcisismo. Ela não acontece de uma vez. É um processo gradual, uma série de microtraumas, uma sequência de aprendizados tóxicos. Cada vez que a criança mostra vulnerabilidade e é rejeitada, ela aprende um pouco mais. Cada vez que ela performa e é recompensada, o falso eu se fortalece um pouco mais. E cada vez que o self verdadeiro é invalidado, ele afunda um pouco mais na sombra. Aos 5 anos, Mateus ainda tinha acesso a emoções autênticas. Ele ainda conseguia chorar, ainda conseguia sentir medo, ainda conseguia pedir ajuda. Mas cada vez que fazia isso e era punido, o acesso ficava um pouco mais difícil. Aos 10 anos, ele já tinha desenvolvido dissociação emocional. Ele conseguia se machucar e não sentir dor, conseguia ser rejeitado e não sentir tristeza. Conseguia falhar e não sentir vulnerabilidade, porque ele havia treinado a psique para desligar esses sentimentos antes que eles chegassem à consciência. Aos 15, a persona narcisista estava completamente consolidada. Ele era o garoto popular, o atleta, o que sempre tinha uma resposta inteligente, o que nunca demonstrava fraqueza, e todo mundo ao redor achava que ele tinha autoestima alta, mas por dentro havia um vazio, uma desconexão profunda. Uma sensação de estar sempre performando, mas nunca sendo. E aos 25, a identificação com a persona estava completa. Mateus genuinamente acreditava que era aquela persona. Ele havia esquecido completamente que havia um self verdadeiro enterrado. Ele havia esquecido que um dia foi uma criança vulnerável que precisava de amor incondicional. Jung diria que Mateus estava completamente identificado com o ego inflado e que essa inflação estava compensando uma deflação profunda, uma sensação inconsciente de inadequação tão intolerável que a psique criou uma grandiosidade defensiva para nunca ter que senti-la. E essa é a tragédia do narcisismo. Não que a pessoa seja má, mas que a pessoa está tão defendida contra sua própria humanidade que se tornou incapaz de conexão genuína, incapaz de amar, incapaz de ser amada. Porque amor real exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para alguém como Mateus, está associada com morte psicológica. Então ele continua performando, continuando conquistando, continuando tentando provar seu valor, mas nunca se sentindo realmente valioso, porque o valor que ele busca é externo e o valor que ele precisa é interno, é incondicional. É o tipo de valor que deveria ter sido dado na infância. O tipo que diz, você é amável simplesmente porque existe.
Não porque conquista, não porque performa, mas porque você é você. E essa mensagem Mateus nunca recebeu. Então ele passou a vida inteira tentando compensar a ausência dela. E essa compensação, essa busca infinita por validação externa, é o que chamamos de narcisismo. Mas vamos voltar ao momento exato da transformação. Porque entender esse momento é entender como prevenir essa evolução. É entender como quebrar o ciclo. É entender como criar crianças que não precisam desenvolver defesas narcisistas para sobreviver. O momento da transformação acontece quando a criança faz uma escolha impossível, uma escolha que nenhuma criança deveria ter que fazer. A escolha entre manter conexão com o self verdadeiro ou manter conexão com os pais. Porque a criança percebe, num nível profundo, que não pode ter ambos, que se ela continuar sendo autêntica, vai ser rejeitada, vai ser abandonada emocionalmente. E para uma criança, abandono emocional é equivalente à morte, porque crianças precisam de conexão para sobreviver, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então, a criança escolhe, inconscientemente, ela escolhe sacrificar o seu verdadeiro eu para manter a conexão com os pais. E naquele momento, o narcisismo nasce, não como um defeito de caráter, mas como uma estratégia de sobrevivência brilhante, de uma psique infantil, tentando não desaparecer completamente. E essa escolha, essa decisão inconsciente de sacrificar a autenticidade em nome da sobrevivência, é o que Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, chamava de barganha faustiana. A criança vende sua alma, por assim dizer. Ela troca quem ela realmente é pela ilusão de segurança emocional. E essa barganha parece funcionar. No curto prazo, funciona perfeitamente. A criança que desenvolve o falso eu, essa persona performática, consegue navegar o ambiente familiar tóxico. Ela consegue evitar a rejeição, ela consegue ganhar a aprovação, ela sobrevive. Mas o preço dessa sobrevivência só se torna aparente décadas depois, quando ela é adulta e percebe que não sabe quem realmente é, que nunca aprendeu a se conectar consigo mesma, que passou a vida inteira performando para outros e esqueceu completamente o que quer, o que sente, o que precisa. Lucas, aos 35 anos, tinha tudo que a sociedade diz que deveria tê-lo feito feliz. Carreira de sucesso, relacionamentos superficialmente funcionais, status social, admiração dos colegas. Mas por dentro havia um vazio que nada preenchia. Uma desconexão tão profunda que às vezes ele se perguntava se era real, se estava realmente vivo ou apenas performando estar vivo. E então, um dia, algo aconteceu que rachou a persona. O filho dele, Pedrinho, aos 5 anos, caiu no parque, ralou o joelho, começou a chorar e, instintivamente, Lucas abriu a boca para dizer exatamente o que a mãe havia dito para ele. Homens não choram por qualquer bobagem, mas antes que as palavras saíssem, algo o paralisou. Ele olhou para o filho, viu as lágrimas, viu a dor, viu a necessidade de conforto. E pela primeira vez em 3 décadas, Lucas sentiu algo além da performance. Ele sentiu uma dor profunda, uma dor que não era do momento presente, mas do passado. Daquela criança de 5 anos que ele havia sido. Daquela criança que havia sido rejeitada. Exatamente naquele momento de vulnerabilidade. E naquele instante, a persona rachou. Apenas por um segundo. Apenas o suficiente para que algo do self verdadeiro emergisse da sombra. E o que emergiu foi pura dor.
A dor de ter sido forçado a escolher entre autenticidade e sobrevivência. A dor de ter perdido a si mesmo tão cedo. A dor de ter passado 30 anos performando força, enquanto aquela criança vulnerável continuava enterrada, não vista, não amada. Lucas não disse as palavras. Ao invés disso, ele fez algo que nunca havia feito. Ele pegou o filho no colo. Ele validou a dor. Ele disse: "Está tudo bem chorar. Doeu muito, não é? Eu entendo. Está tudo bem sentir dor." E enquanto dizia essas palavras para o filho, algo dentro dele começou a mudar. Porque essas palavras não eram só para o filho. Eram para aquela criança de 5 anos que ainda estava dentro dele. Aquela criança que nunca tinha ouvido essas palavras, que nunca tinha sido validada em sua vulnerabilidade. Carl Jung diria que esse foi o começo da integração. O momento onde a persona começou a amolecer, onde a sombra começou a emergir, onde o self verdadeiro, enterrado há 3 décadas, começou a respirar novamente. Mas integração não é fácil, não é rápida e definitivamente não é confortável. Porque integrar a sombra significa sentir tudo que foi reprimido. Significa confrontar todas as feridas que foram enterradas. Significa reviver toda a dor que foi dissociada. Lucas começou a fazer terapia. E nas primeiras sessões, ele ainda estava completamente identificado com a persona. Ele falava sobre seus sucessos, sobre como estava bem, sobre como só queria algumas ferramentas para ser ainda mais eficiente. Mas o terapeuta, treinado em psicologia junguiana, viu através da máscara e gentilmente, sessão após sessão, o terapeuta começou a convidar Lucas a descer, a sair da inflação do ego, a sentir o que estava embaixo da performance. E, inicialmente, Lucas resistiu. Porque descer significava sentir aquele vazio, aquela inadequação, aquela criança abandonada que ele havia passado 3 décadas fugindo. Mas, eventualmente, depois de meses de resistência, a persona começou a ceder e Lucas começou a sentir, começou a acessar emoções que não sentia desde criança: tristeza, medo, vulnerabilidade, necessidade. E foi aterrorizante, porque para alguém que havia passado a vida inteira evitando essas emoções, senti-las era como morrer, era como desmoronar, era como perder completamente a identidade. Mas Jung ensinava que essa morte é necessária, que você precisa morrer para o falso eu, para que o self verdadeiro possa nascer, que você precisa desintegrar a persona, para que a individuação possa acontecer, que você precisa descer ao inferno da sombra, para emergir inteiro. E Lucas desceu. E no fundo daquele inferno psicológico, ele encontrou aquela criança de 5 anos, aquela criança que havia sido rejeitada, que havia aprendido que ser vulnerável era mortal, que havia sacrificado a si mesma para sobreviver. E pela primeira vez em 3 décadas, Lucas olhou para aquela criança. Realmente olhou, sem julgamento, sem vergonha, sem desprezo. E o que ele viu não foi fraqueza, foi coragem. A coragem que aquela criança teve de fazer uma escolha impossível. A coragem de sacrificar a autenticidade para sobreviver. A coragem de continuar vivendo, mesmo que significasse viver como um falso eu. E naquele momento de reconhecimento, algo profundo mudou. Lucas percebeu que aquela criança não era fraca. Aquela criança era a parte mais forte dele, porque aquela criança sobreviveu. Aquela criança encontrou uma forma de continuar existindo, mesmo quando o ambiente era emocionalmente mortal,
E Carl Jung diria que esse reconhecimento, essa validação da criança ferida, é o começo da cura real. Porque você não cura o narcisismo destruindo a persona. Você cura integrando a sombra. Você cura trazendo aquele self verdadeiro reprimido de volta para a consciência. Você cura validando aquela criança que foi forçada a desaparecer. Lucas começou a fazer algo que nunca havia feito: reparentalizar a si mesmo. Ele começou a falar com aquela criança interna, a validar suas emoções, a dizer as palavras que a mãe nunca disse. Está tudo bem sentir. Está tudo bem precisar de conforto. Está tudo bem ser vulnerável. Você é amável exatamente como você é. Não porque você conquista, mas porque você existe. E quanto mais ele fazia isso, mais a persona começava a amolecer. Mais o self verdadeiro começava a emergir. Mais ele começava a se sentir autêntico ao invés de performático. Mas ele começava a se conectar consigo mesmo, ao invés de viver apenas para a validação externa. E pela primeira vez na vida adulta, Mateus começou a experimentar algo que nunca tinha experimentado: integridade, integração. A sensação de não estar mais fragmentado entre o falso eu inflado e o self verdadeiro, enterrado. A sensação de estar começando a se tornar inteiro. Mas integridade não significa perfeição. Não significa que a ferida narcísica desaparece completamente. Significa que você desenvolve consciência dela. Que você reconhece quando está caindo nos padrões antigos. Que você consegue escolher de forma diferente. Mateus ainda tinha momentos onde a persona narcisista emergia, onde ele sentia necessidade de validação externa, onde ele performava ao invés de ser autêntico. Mas agora, ele tinha consciência disso, e consciência, Carl Jung dizia, é o primeiro passo para a transformação, porque você não pode mudar o que não vê. E Mateus estava começando a ver. E o mais importante, ele estava quebrando o ciclo. Ele estava criando seu filho de forma diferente. Ele estava validando as emoções do filho, estava oferecendo amor incondicional, estava permitindo que o filho fosse autêntico, sem ter que desenvolver uma persona defensiva. E isso, quebrar o ciclo geracional, é talvez a cura mais profunda possível, porque significa que a ferida não vai se transmitir, que a próxima geração não vai ter que fazer aquela escolha impossível, que a próxima geração vai poder crescer sendo quem realmente é. Se o que você acabou de ouvir sobre a evolução do narcisismo ressoou profundamente, se reconheceu essa dinâmica em sua própria infância ou nas crianças ao seu redor, você acabou de acessar um conhecimento que poucos canais têm coragem de revelar. A maioria do conteúdo sobre narcisismo trata narcisistas como vilãs. Este vídeo mostrou a verdade psicológica que Carl Jung revelou. Narcisistas foram crianças que precisaram sobreviver. Criar conteúdo assim, que explora a formação profunda do narcisismo através da lente junguiana, exige pesquisa em psicologia analítica, desenvolvimento infantil e trauma geracional. Não é conteúdo que viraliza facilmente, porque confronta narrativas simplistas sobre bem e mal. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade sobre como pais criam narcisistas inconscientemente precisa ser conhecida. É você validando a importância de entender narcisismo como defesa adaptativa, não como defeito moral. Quando você clica naquele coração dourado, você está ajudando a quebrar ciclos geracionais, está permitindo que essa compreensão profunda alcance outros pais, outros sobreviventes, outras pessoas trabalhando para curar feridas narcísicas. Você não é só espectador,
Você é parte de quem está trazendo consciência psicológica profunda para famílias que precisam dela. Faça parte de quem escolhe compreensão ao invés de julgamento, cura ao invés de condenação, quebra de ciclos ao invés de perpetuação de trauma. Juntos, estamos iluminando as sombras familiares que criam narcisismo. Agora, como isso se aplica à vida real? Como você reconhece se desenvolveu defesas narcisistas como estratégia de sobrevivência? Como você quebra o padrão? O primeiro sinal é dissociação emocional crônica. Se você raramente sente tristeza, medo ou vulnerabilidade, mas vive numa ativação constante de performance e conquista, é possível que tenha desenvolvido defesas narcisistas, porque emoções vulneráveis foram as primeiras coisas que a criança aprendeu a reprimir. O segundo sinal é vazio crônico, apesar de sucesso externo. Se você conquistou tudo que deveria te fazer feliz, mas ainda sente que algo fundamental está faltando, é possível que esteja vivendo do falso eu, porque o falso eu pode conquistar, mas nunca pode ser preenchido. Só o self verdadeiro pode experimentar satisfação real. O terceiro sinal é dificuldade profunda com intimidade emocional. Se você consegue ter relacionamentos superficiais, mas nunca consegue realmente deixar alguém te ver, é possível que a criança dentro de você ainda acredite que ser vista significa ser rejeitada. E se você reconheceu esses sinais, o que você faz? Como você começa a integração que Carl Jung descrevia? Primeiro, você reconhece a ferida. Você para de julgar a si mesmo por ter desenvolvido essas defesas. Você entende que foram estratégias de sobrevivência inteligentes de uma criança tentando não morrer psicologicamente. Você valida aquela criança, ao invés de condená-la. Segundo, você começa a reparentalizar. Você fala com aquela criança interna. Você oferece as palavras que seus pais nunca ofereceram. Está tudo bem sentir, está tudo bem precisar, está tudo bem ser vulnerável. Você é amável exatamente como você é. Terceiro, você pratica pequenos momentos de autenticidade. Você não precisa desmoronar a persona de uma vez. Você começa com micromomentos. Admitir uma vulnerabilidade pequena para alguém de confiança. Chorar quando precisa. Chorar, mesmo que por apenas 1 minuto. Pedir ajuda quando precisa, mesmo que seja aterrorizante. E quarto, se possível, você busca terapia profunda, preferencialmente com alguém treinado em psicologia junguiana ou psicologia profunda. Porque integrar a sombra, trazer o self verdadeiro de volta, não é algo que você faz sozinho. Você precisa de um espaço seguro, onde possa descer, sem desmoronar completamente. E se você é pai ou mãe, como você previne que seus filhos desenvolvam defesas narcisistas? Você valida emoções, sempre. Quando seu filho chora, você não diz, pare de chorar. Você diz, vejo que você está triste. Está tudo bem sentir tristeza. Quando seu filho tem medo, você não diz, não tem nada a ter medo. Você diz, entendo que você está com medo. Vamos enfrentar juntos. Você oferece amor incondicional. Não amor baseado em performance. Não amor que só aparece quando a criança conquista, mas amor que está presente simplesmente porque a criança existe. Amor que diz, eu te amo exatamente como você é. Não precisa ser excepcional. Não precisa me impressionar. Só precisa ser você. E você modela vulnerabilidade. Você mostra que adultos também sentem, que adultos também precisam de ajuda, que vulnerabilidade não é fraqueza, que ser humano, com todas as limitações e necessidades, é completamente aceitável. Se você fizer essas 3 coisas,
Suas chances de criar uma criança que não precisa desenvolver defesas narcisistas para sobreviver aumentam exponencialmente, porque você está criando um ambiente onde autenticidade é segura, onde o self verdadeiro é bem-vindo, onde a criança não precisa escolher entre ser ela mesma e ser amada. E isso, criar ambientes familiares onde crianças podem crescer autênticas. É como quebramos o ciclo geracional de narcisismo. É como paramos de criar novas gerações de crianças que precisam se tornar narcisistas para sobreviver. Você reconheceu essa dinâmica em sua própria infância? Aquele momento exato onde aprendeu que ser você mesmo não era seguro? Que tipo de sobrevivência emocional exigia uma atuação em vez de autenticidade? Compartilhe suas reflexões nos comentários, não para julgamento, mas para reconhecimento, para validação, para que você saiba que não está sozinho. Nessa jornada de integração, nas palavras de Carl Jung, e se você está empenhado em integrar a sombra, em trazer o seu verdadeiro eu de volta, em reestruturar como num novo nascimento aquela criança interior ferida, escreva integração, porque ver outras pessoas trilhando o mesmo caminho pode ser exatamente o que você precisa para seguir em frente, quando a jornada se torna árdua demais. Lembre-se sempre de Carl Jung e da importância da individuação. E se você é um pai ou uma mãe absolutamente determinado a quebrar o ciclo, a criar seus filhos de forma diferente, a oferecer o amor incondicional que você nunca recebeu, escreva ciclo quebrado, porque esse compromisso consciente de agir diferente, é uma das atitudes mais corajosas que um sobrevivente de negligência emocional pode tomar. Carl Jung nos ensinou sobre a importância de confrontar os padrões herdados. Sua história importa, sua cura importa. E compartilhar nos comentários não é apenas para você, é para aquela outra pessoa que está lendo e que precisa saber que não está sozinha. Que reconhecer que desenvolveu defesas narcisistas como um mecanismo de sobrevivência não é motivo de vergonha. É o primeiro passo rumo à totalidade, à integração, para se tornar inteiro, como Carl Jung sempre nos incentivou a buscar a totalidade do ser.